Segundo episódio da terceira temporada do Vozes de Peso, o podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E eu, Rafael Preste, estou aqui com... Renan Pisa. Boa, Renan. Bom. Hoje o papo vai ser muito legal. A gente vai ter que mesmo. se controlar aqui, porque estamos com duas vozes de peso mesmo. Os caras especialistas no que eles vão falar e são nossos companheiros de almoço. Nossos amigos, né? Amigos da vida, né? Isso Então, aí. queria agradecer muito a presença de André Cardoso, Fabiano de Oliveira. Muito obrigado por aceitarem esse convite. E vamos falar muito do universo que vocês dominam muito, que é balança rodoviária. Balança rodoviária, balança de caminhão. Vocês vão explicar a diferença aí, se tá certo, se tá errado, de repente... Causa uma confusão. Então é importante. Mas, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a gente tem bastante coisa para falar. A gente que agradece o convite. Muito bom poder estar aqui. A gente sempre assistiu vocês, sempre assistiu todos os episódios aí. E até imaginava um dia poder estar aqui, né? Então, não deixa de ser um sonho realizado também estar aqui. Olha Que só, honra, Eu cara. ia bonito, falar cara. a mesma coisa, a gente passava brincando, falava, pô, vocês vão falar de balança de caminhão lá no podcast, lá no Voz de Peso. Quando que a gente vai ser convidado? Falar aquela brincadeira meio séria. O pior é que balança de caminhão dá pra fazer tipo um corujão. Exatamente. Tanta coisa, tem Nem o bastante Fabiano assunto, muita falou, história. É uma honra mesmo ter sido convidado. Legal, pô. Obrigado mesmo. Valeu. Vamos começar pra dar uma soltadinha, ficar mais relaxado, né? Isso aí. A gente vai começar, assim, todo, né, já é tradição aqui no podcast, a gente começa com aquela pergunta que ninguém, aliás, uma curiosidade que ninguém sabe sobre vocês. Começar pelo André Cardoso, nosso conhecido como Tuco lá. André, qual que é a curiosidade que ninguém sabe sobre você na Toledo? Eu tinha pensado em falar isso, né? Mas eu acho que isso não é uma curiosidade. Acho que não, acho que não. Apesar de eu não achar que parece, né? No meu apelido. Mas eu pensei muito na curiosidade e foi difícil achar uma. Mas tem uma que eu até acabei comentando com vocês, que na minha adolescência eu tive cabelo comprido. Acho que muita gente não sabe disso. Olha só. Agora a contradição é que na época eu não escutava rock, eu escutava pagode. Só pra ser do contra. Mas o apelido veio do cabelo comprido. Porque não tem, não eu é já possível. tinha cabelo curto. Foi na Toledo, foi quando eu entrei, foi na Toledo que me deram o apelido de Tuca. A primeira Adoro. pessoa, que foi a Fernanda, que trabalhou no TI, na engenharia, eu fazia teste de um produto para ela, na época. Aí, acho que ia ter uma semana, não tinha nem um mês que eu tava na Toledo, ela foi me passar lá um teste para eu fazer, aí ela parou, olhou pra minha cara assim, você sabe que você é a cara do Tuco, né? E daí aí depois em outras empresas que eu trabalhei também, aí veio pra vida agora. Boa. Tem gente que acho que eles nem sabem meu nome. Pô. E o Tuco da grande família tinha cabelo comprido. Então. Era mais parecido ainda, Verdade. então. Né? Depois a gente pega essa foto aí e coloca nos bastidores. E Boa. você, Fabi? Qual é a curiosidade aí que ninguém sabe? Cara, eu fiquei pensando, assim, tem algumas... eu fiquei até tentando fazer um filtro. O que realmente ninguém sabe, né? Assim, e a gente conversa bastante, igual vocês falaram, né? Literalmente, a gente almoça junto ali, faz um pós-almoço junto. Então, vocês conhecem bastante até da minha vida. Mas tem uma coisa que acho que nem a minha esposa sabe. Assim, meu filho, acho que talvez eu tenha contado para ele... Cuidado, agora, hein, cara? No momento que ele estava fazendo a escolha do curso técnico dele, acho que eu contei para ele, mas de resto, acho que quase ninguém sabe. Que a minha formação é toda técnica voltada para elétrica e eletrônica. Então, eu fiz Senai de eletroeletrônica, depois eu fiz um técnico em eletrotécnica, emendei com a faculdade de engenharia, depois acabei indo para a parte de humanas, fazendo administração de empresas, né? Fazendo a formação de administração. Mas essa minha escolha para a área de eletroeletrônica, ela foi meio inusitada, porque a minha família era mais voltada para a parte de mecânica. Meu pai trabalhava em montadora, na linha mais metalúrgica, já tinha primos formados em mecânica, torneiro mecânico. Então eu fui para o Senai, para fazer inscrição no Senai, pensando em fazer mecânica. Assim, essa era a minha ideia. E aí, chegando no Senai, me deparei lá com a possibilidade de fazer um tour guiado pelas instalações do Senai. E aí eu quis fazer, para conhecer as instalações. E até antes de fazer a ficha de inscrição. E aí, durante o tour, conheci as instalações, passei pela parte da oficina mecânica, vi lá todo o maquinário, os tornos, tudo que eu já imaginava, achei legal, gostei do que eu vi. Depois eu fui conhecer a parte do laboratório, a parte das instalações elétricas, do curso de eletroeletrônica. E, cara, me deu um estalo realmente na hora. Eu falei, o que é isso? Tipo,
O olho realmente brilhou ali na hora que eu vi as bancadas, o pessoal estava fazendo a parte de montagem de uns painéis elétricos, tinham uns osciloscópios em cima da bancada, mostrando as ondas de tensão, né? Mostrando a tensão ali, as ondas. Eu falei, cara, o que é isso? Tipo, me deu um nó na cabeça. Quero saber o que é isso, como funciona isso. E aí eu não pensei duas vezes, me direcionei todo para a parte de eletricidade, a parte eletrônica, por conta desse tour guiado. Então, assim, até quando eu cheguei em casa depois, foi bem estranho. O que eles falaram assim? Eu tinha amigos até na escola que já estavam fazendo Senai também, de mecânica e tudo. E assim, quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, e aí, fez inscrição? Eu falei, fiz. Só que eu não fiz para mecânica. Ela, como assim? Eu falei, fiz para eletroeletrônica. Aí meu pai também, quando chegou no trabalho, eu contei para eles, ficaram assustados, mas o que você vai fazer? Tipo, quem você conhece que faz isso? Eu, ninguém. Tipo, eu vou descobrir. Eu gostei, me despertou o interesse e acabei indo para essa área. Que legal. Mas só que, em parte, eu também tinha um pouco disso, porque o meu pai era torneiro mecânico e o meu irmão, que é um ano mais velho, ele fazia técnica e mecânica. Aí, ó. Só que, no meu ponto de vista, já não tinha dúvida, porque eu enxergava que mecânico seria um trabalho mais pesado, mais braçal. Aí eu já tinha vontade de ir para eletrônica já por conta disso. Porque eu via e falei, não, eu não quero isso, eu quero... Passo mais para frente, assim. Eu enxergava mais ou menos, que não é a visão certa, né? Porque os dois são importantes. Mas eu, na adolescência, eu pensava... desmontava os carrinhos, brinquedos, tudo, eu já fazia, já tinha um lado, assim, meio curioso nesse sentido, e bateu mesmo e... Juro, eu não consigo me ver, tipo, com uma outra linha. E como é importante essas visitas guiadas, né? A gente, às vezes... Olha só como que foi importante para sua vida, né? Acabou ali dando uma decisão para o seu futuro, né? Eu acho que eu não contei isso para ninguém mesmo. Acho uma coisa bem... Legal. Eu acho que contei só pro meu filho agora, que ele tá nessa fase, né? Ele tá para fazer o curso técnico. E acho que nem minha esposa sabia. Oh, legal. Vai dar briga. Não, e até entrando nessa questão da trajetória, né, Rafa? Acho que é legal, porque assim, até já continuar com o Fabiano, depois dessa parte de estudo, como que foi até a sua carreira até chegar na Toledo? Se pudesse passar Conta um pouquinho dessa trajetória, da sua história aí. Agora a gente vai entrar no profissional. Isso. Bacana, vamos lá. Então, assim, na fase do Senai, eu fiz o curso de aprendizagem industrial e naquela época, assim, você poderia entrar por empresa ou você poderia entrar numa cota mesmo lá que eles colocavam para pessoas que não tinham link com a empresa. Eu acabei fazendo sem empresa, não fiz por uma empresa determinada. Terminei o Senai até, na verdade, eu já na metade do curso do Senai eu comecei a fazer o técnico também. Então, foi meio que um link do Senai com o curso técnico e eu acabei começando a fazer alguns estágios na área técnica, muito mais voltados por conta do curso técnico da ETEC que eu fazia na época. E aí eu fiz estágio em algumas empresas. A Toledo, se eu não me engano, foi a 4ª empresa que eu fiz estágio. Até as empresas anteriores a Toledo eram empresas menores. Teve até uma empresa que eu me dediquei bastante, eu achei que eu ia ser efetivado. Fiquei quase 2 anos fazendo estágio nessa empresa e não tive oportunidade, até porque não abria uma vaga mesmo, assim, era uma empresa menor, um porte menor. Então, assim, o meu intuito ali foi já buscar uma empresa de um nível, um porte maior, né? Pra gente conseguir ter uma oportunidade. E aí, literalmente também assim, quase como um por acaso, esse também pouca gente sabe. Eu estava voltando da casa da minha namorada, que ela morava ali na região do Ipiranga. Eu já morei ali também, mas não morava mais lá. Estava voltando da casa dela de carro num sábado. Eu estava procurando já sair até uma outra oportunidade de estágio. E aí eu estava passando em frente a Toledo, ali no Ipiranga, na Rua do Manifesto. Legal. Quem é da antiga vai lembrar lá a fábrica, né? A gente tinha 2 fábricas, uma unidade no Ipiranga e uma unidade em Santo Amaro, lá em Jurubatuba. Então, estava literalmente passando na porta. Eu falei, pô, Toledo. E aí lembrei, assim... eu já tive primos, um primo, na verdade, né, que já trabalhou na Toledo na década de 90. Muita gente não sabe, meu pai trabalhou durante 2 anos na década de 70 na Toledo. Você não sabia? Trabalhou durante, acho que, menos de 2 anos, 76, 77. Legal. Aí me deu um estalo assim também, olhei e falei, opa, vou tentar entregar um currículo aí. Eu tinha uns currículos que já andava no carro, currículo em papel mesmo, a galera mais jovem não vai saber o que é isso. Aí parei o carro, fui lá na portaria, só que era um sábado, a Toledo estava fechada. Aí toquei o interfone, aí quem é mais antiga vai lembrar também, tinha um portão,
Era tipo como se fosse tinha a guarita, o portão e um segundo portão. Aí tinha um isolamento ali para você entrar. Aí eu toquei o interfone, aí a pessoa que estava da vigilância lá, que era um sábado, estava fechado, falou, tá fechado. Aí eu falei, tudo bem, eu só queria entregar um currículo. Aí ele pegou e falou assim, ó, joga aí. Aí eu falei, como assim? Ele, joga aí, depois eu pego. Aí eu falei assim, ele não vai pegar. Aí eu fiquei assim, joga ou não joga? Até cheguei a pensar, falei, beleza, vai. Aí peguei o currículo em papel, sem o envelope, papel mesmo, e joguei lá, e ele caiu lá nessa parte da gaiola lá. Eu falei, ele não vai pegar, vai jogar fora. Depois até pensei assim, mas eu queria até agradecer ele, onde quer que ele esteja. Aí, ele pegou. Isso aconteceu hoje. Ele pegou, entregou legal. no RH, e um pouco depois a Fernanda chamou para uma entrevista, e eu acabei indo fazer a entrevista, e entrei como estagiário técnico na engenharia industrial. Lá eu fiz um trabalho mais voltado para fazer testes nos nossos equipamentos de produção. Então, até antes de iniciar esse trabalho, eu fiquei emprestado em outros setores para criar realmente uma base de conhecimento. Isso foi bem bacana também da direção lá, quando nos contratou. Outra coisa legal também, eu fiz o Senai junto com o Luiz Lima, da parte de gestão de projetos. Fiz o curso técnico com ele e a gente entrou junto na Toledo. Nossa. A gente foi também Curioso. Estagiário da engenharia industrial. Lima, um abraço pro Luiz aí também. Legal. Então, eu fiz essa parte de trabalhos fazendo testes, na época da portaria 236 de 94, para submeter os nossos produtos de linha da época a testes metrológicos, climáticos, tudo nesse sentido, para já ter uma linha de garantia da qualidade dos produtos. Esse foi um trabalho em parceria com o Laboratório da Engenharia de Desenvolvimento lá do Toninho também. Um abraço pro Toninho também. E aí, nesse trabalho, eu literalmente, assim, como eu fiquei emprestado em outros setores, eu acabei conhecendo muito sobre o produto mesmo, assim, todas as fases de construção. Fiquei na parte de montagem, na montagem eletrônica, montagem de 2180, fiquei na parte do laboratório de reparos de PCIs. Na época ele era chefiado pelo Ricardo Rosa, então fui um estagiário lá do Ricardo Rosa também. Fiquei também na parte de células de carga, na época com o saudoso Gilmar. Foi um grande professor para a gente também. Eu lembro até hoje, no primeiro dia que a gente chegou lá, essa é uma história legal. Ele pegou e falou assim, vamos lá, a gente estava um grupo de uns quatro estagiários, né? O pessoal emprestou a gente para eles, nesse sentido, até para ele, faz com que eles aprendam realmente o que é célula de carga, como que monta tudo, coloca eles realmente para montar as células. E aí no primeiro dia, eu lembro até hoje, ele colocou a gente numa sala, aí perguntou pra gente assim, quem aqui conhece Ponte de Winston? Aí um olhou pra cara do outro assim, ficou todo mundo daquela cara de paisagem, sem entender nada. Aí ninguém levantou a mão, vocês não sabem, ninguém sabe o que é uma Ponte de Winston? Aí ficou olhando um pra cara do outro assim, ninguém se manifestou. Então, vai todo mundo pra casa, estuda, pega um livro, vai pesquisar, que enquanto vocês não souberem, vocês não vão aprender nada de célula de carga. E realmente foi bacana, eu fui pra casa, foi isso mesmo. Fui pra casa, fui olhar. Até antigamente, acho que o estágio era mais isso, né? Era trabalhar a categoria de base. Exato. Você rodava tudo, conhecia tudo. Foi uma mais turma empresa, boa, né? Foi uma turma boa que entrou e o Luiz Lima tá lá até também. Hoje, né? E aí, assim, literalmente depois passei por todas as fases lá de montagem de célula de carga, de colar os gauges, fazer ligação realmente com ferro de solda lá, de fazer a ligação dos cabos. Ele ensinou pra gente o que era o conceito de solda, até foi ali que eu aprendi de verdade como soldar de verdade, os conceitos de solda fria, os problemas que poderiam acontecer. Solda fria foi bem legal. E aí depois de lá apareceu a oportunidade de ir para assistência técnica, como técnico de balanças. Também não pensei duas vezes, porque assim, aquilo que eu falei, eu já tinha passado por uma outra empresa menor e eu não conseguia a oportunidade de ser efetivado. Então assim, eu queria muito isso. E aí eu peguei e não pensei duas vezes. Fui para assistência técnica, técnico de balanças, comecei como técnico nível 0 e fui subindo. Acho que eu cheguei até um técnico nível 7 lá na assistência técnica. E foi muito bacana, também aprendi muito. Legal. A cada nível que a gente vai subindo de treinamentos na assistência técnica, a gente passava a conhecer um equipamento também a mais. Então ali também foi muito... Eu consegui juntar, né, o link de conhecer o produto, né, a lógica do produto, a fabricação dele e depois ver na prática na assistência técnica, fazendo as manutenções preventivas, corretivas. Aprendi bastante. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com balança rodoviária, balança de caminhão.
fazendo literalmente montagem de balanças e a manutenção de balanças, instalações de kits. Esse foi meu primeiro contato. Legal. E aí, de lá, é um pouco longo, ó, vou até explicar por que está ficando longo. Esse ano eu vou completar 25 anos de Toledo. Então, ó, a trajetória é longa. E ainda que você está resumindo, né? Então, assim, da assistência técnica, eu tive uma oportunidade para ir para a engenharia da qualidade, um departamento de qualidade assegurada, como técnico de qualidade assegurada. E aí foi show de bola, porque fiz todo o link, eu já conhecia os produtos, já conhecia os processos de ensaio, conhecia os equipamentos na prática, né, sendo colocados ali realmente em prática, em uso, em reais condições de uso. E aí eu consegui fazer um link, não foi muito proposital, mas a minha trajetória até na Toledo, um departamento acabou ajudando no outro e foi fazendo realmente um complemento que foi muito legal. E aí na engenharia da qualidade a gente cuidava de toda a parte de validação de projetos, tanto hardware quanto software. Eu comentei, fazendo os ensaios, submetendo os produtos a reais condições de uso. E também a parte de desenvolvimento de embalagens. Pô, aprendi muito também com essa parte de desenvolvimento de embalagens. O Sandoval também na época me ensinou bastante, o Vesaro, um abração pro Vesaro também. Legal. E da qualidade assegurada como técnico, eu acabei passando para encarregado de qualidade assegurada. Então consegui também chefiar ali uma parte do departamento ali da engenharia da qualidade assegurada. E lá eu fiquei de 2000 como encarregado de qualidade assegurada, na qualidade eu fiquei de 2006 a 2018. De encarregado eu fiquei de 2014 a 2018. E aí em 2018 apareceu a oportunidade de ir para marketing e vendas da linha de balanças rodoviárias, que aí assim, eu sempre gostei, é um produto que sempre me despertou interesse. Na assistência técnica eu fazia manutenção, fazia instalação de balanças. Na qualidade assegurada, eu fiz a parte de desenvolvimento, ajudei na parte de validação de projetos, a parte de validação de softwares, a parte de acompanhamento em campo, em condições reais de uso. E aí participava também até de algumas reuniões, na época com o Balieiro, que era o analista de produtos da linha de rodoviárias, com o Danilo também, Andreotti, que é o gerente hoje da filial de São Paulo. Um abraço também pro Danilo. Tô parecendo político, né? Um abraço pra Mas todo tem mundo. muita gente. Mas até falando, sua trajetória é longa e tem vários passos e não é à toa, né? O Fabiano, internamente, ele é um case de sucesso que a gente tem a parte de aproveitamento interno, né? Para quem não sabe, por exemplo, uma vaga é aberta antes internamente na empresa para os colaboradores se candidatarem antes de ir para o mercado. Exato. Então a gente chama isso de aproveitamento interno. E você aproveitou muito bem isso daí, né? Foram muitas etapas e muitos setores que você pôde até brinco, trabalhar. Né? E mostra também que muita gente fica muito tempo na empresa. Porque Sim. Ele agradeceu muita gente que também continua na empresa. Exato. E nem sempre fazendo a mesma coisa. Sim. Porque a gente tem uma ideia, pô, faz sempre a mesma coisa anos e anos. Ainda é uma questão meio que geracional, não tem isso. E na verdade não, né? Você pode fazer... E pular pro ladinho, ir para uma outra área, para uma outra vaga dentro da mesma empresa. Né? E vai também, assim, de uma certa forma, a roda vai girando ali, até de outras oportunidades para outras pessoas. Eu até brinco bastante com o Vander. O Vander hoje, que é responsável pela engenharia industrial, ele entrou como estagiário na vaga que eu deixei. Então, quando eu saí de estagiário da engenharia industrial, o Vander entrou. Olha só. É bacana, cara, é legal isso. Legal. Na engenharia industrial muita gente me ajudou, o Elson Serigioli também, da parte de verificação de projetos hoje na engenharia. Um abraço para ele. Um abraço também para o Elson. Um abraço para o Carlos Lopes também, que da célula de carga também me ajudou pra caramba. Fui estagiário dele lá também na engenharia industrial. Então é aquilo que vocês falaram. Muita gente boa que ainda está lá na Toledo ainda também. Então assim, a Toledo realmente retém os talentos, sabe aproveitar os talentos. Bem legal. André. Trajetória longa. A trajetória do Fábio. 25 anos, né? Já tomei um tempo... acabou o podcast, né? Agora vamos... Desculpa, pessoal. Não, que isso. A trajetória tem que ser valorizada, isso pô. aí, 25 anos. São muitos anos de experiência. Um quarto de século. Aí, ó. E você, André? Conta um pouco da sua trajetória. Então, eu entrei na Toledo, já estava um ponto um pouco à frente, né? Eu entrei eu já estava na faculdade, né? Eu já tinha me formado no curso técnico. Já tinha trabalhado em algumas empresas menores e aí recebi uma ligação para participar de um processo seletivo que, na verdade, foi uma indicação de um colega da faculdade. Ele foi chamado, ele estava bem na empresa dele, ele indicou meu nome e me chamaram.
Era uma vaga para estágio de engenharia para trabalhar lá no laboratório com o Toninho, que o Fabiano também já comentou. Um abraço pro Toninho. Abração, Toninho. Ele foi meu primeiro superior lá, eu fiz a entrevista com ele. Foi engraçado que ele descreveu a vaga, que era bem comum dos estagiários que entravam lá na época, né? Que era, a primeira função era para fazer manual, catálogo dos equipamentos. Sim. Então, na entrevista ele frisou bastante isso, mas no final das contas a gente acabava entrando e fazendo outras coisas lá. Né? Mas quando eu vi a Toledo, né, eu diferente de Fabiano, eu fui para a fábrica de Santo Amaro, não para o Ipiranga. Inclusive a minha primeira entrevista foi lá. Quando eu fui no Ipiranga a primeira vez, eu já tinha, entre aspas, sido aprovado. Eu fui fazer uma parte do processo lá com o RH, com a Fernanda, com a Deise na época, mas já tinha sido meio que aprovada a minha contratação. Então, eu conversei com o Toninho, foi um papo bem legal, eu fiquei muito empolgado quando eu vi o tamanho da empresa, eu já conhecia a Toledo, né? E fiquei aguardando, eles ficaram de me dar um retorno, e acabou demorando um pouco, porque na época o Perini, que ainda está lá, que ele era superior do Toninho, precisava passar por ele, e acho que, se eu não me engano, ele estava numa viagem, não sei se ele estava na China, estava em algum lugar. Então demorou. E eu ficava ligando. Eu ligava, pedia para... O controle de ansiedade foi forte. Exato. Aí demorou acho que uns 2 ou 3 meses até eles me retornarem. Nessa época eu falei bastante, eu ligava lá, não, tá em aberto ainda, tá em aberto. Até que eles me ligaram, né? Aí foi aquela alegria. Aí depois eu passei por essa parte lá no RH, tudo, e aí comecei minha trajetória lá. Primeiro eu comecei fazendo alguns testes com balanças comerciais, teste de impressão de etiquetas com impressor. Mas logo eu comecei a fazer testes para o pessoal que desenvolvia o software MWS. Que foi quando a Fernanda me deu o apelido de Tuco. Que ela na época desenvolvia junto com o Caio. Então ela passava muito serviço para mim, para o Rodrigo Endo, que hoje é RPS lá no Filial Campinas. Né? Nós dois fazíamos testes para eles. Né? Eles faziam desenvolvimento e testavam antes de liberar. E aí, num certo momento, começou a aumentar muito a demanda, né? Na época, eles venderam estavam vendendo para as Auroras, estavam aumentando as unidades, né, que estavam adquirindo. E aí, eles decidiram criar um departamento voltado para a parte de implantação e suporte, que é o departamento da informática industrial lá com o José Ricardo, né? E aí, eles pegaram eu e o Rodrigo e colocaram nesse departamento junto com mais algumas pessoas, né? Ainda como estagiário. Tá, nós somos como estagiários, o restante do pessoal já era analista, né? Mas a gente conhecia bastante do produto, então a gente acabava ajudando muito eles, por mais que a gente era estagiário. E na época, diferente de hoje, a gente saía para atender cliente, né? Mesmo sendo estagiário. Mesmo sendo estagiário. Porque até acho que a parte de lei trabalhista, assim, que envolve estágio, era bem diferente na época. A gente não tinha estágio limite integral também, né? Não era 6 horas. Né? A gente saía, fazer serviço externo. Então, a gente ainda ficou 6 meses como estagiário. Ainda lá, indo para cliente. A gente passou por um serviço bem complicado lá na DSM, que é a parte de vitaminas para ração animal e humana da Roche. Né? Era a antiga Roche, foi vendido para uma outra empresa que chamava DSM. E nós ficamos lá quase 6 meses para fazer uma atualização de um sistema antigo, que já estava numa versão bem defasada, então precisou fazer muitos testes para eles não perderem nada do que eles já tinham. Foi quase que o teste de fogo final para a gente ser efetivado. Legal. Né? Tanto que a gente ia direto para lá e de lá eu ia para faculdade. A gente nem passava na Toledo, sendo estagiário. Mas foi um aprendizado muito grande, né? Porque a gente já passa a ter contato com os clientes, com os coaches que a gente tem dentro dos clientes. Você acaba criando uma relação. Isso é muito válido pra gente, né? Você acaba voltando com outro status para a própria empresa, né? A Toledo acaba vendo você de uma outra maneira. Porque você foi lá, se virou e conseguiu resolver, né? Então, aí, depois de 6 anos, foi efetivado, né? Eu estava nesse cliente quando o José Ricardo ligou pra gente para avisar que a gente tinha sido efetivado, né? Aí foi aquela alegria, né? Um abraço pro Zé Ricardo também. Um abraço pro Zé Ricardo. Aliás, o Zé Ricardo, eu vou falar, acho que ele é o chefe mais paciente, mais calmo que eu já tive na vida. Porque, assim, a gente comprava, tinha, até pelo serviço, pelo estilo do departamento, sempre tem muita gente nova ali, né? É difícil ter pessoas, assim, muito mais velhas, já com idade 40, 50 anos.
Então, você sabe, muito moleque junto sempre acaba, às vezes... Faltava maturidade, né? Tem que respirar, Então, contar até 3. Tinha vez que a gente merecia bronca. Mesmo assim, ele não dava bronca. Ele tinha com aquela calma que vocês conhecem ele. Ó, gente, vamos evitar isso, né? Bom líder. Um abraço pro Zé Ricardo. Então, foi muito legal. Aí eu fiquei lá... Aí fomos efetivados, eu virei analista. Né? Fiquei lá... Quando eu me formei na faculdade, eu estava trabalhando lá. Aí acabou surgindo uma vaga na engenharia de sistemas, na época, né? Para trabalhar com o Sidney e com o Genaro. E eu acabei me candidatando e fui trabalhar lá. Né? Acabei dando um azar, que logo na sequência acabou tendo uma crise econômica ali em 2008, acabou tendo alguns cortes na empresa e eu acabei sendo desligado, né? Mas eu adorava trabalhar lá, foi um baque mesmo, assim, quando eu saí. Eu lembro até hoje do dia, que foi bem triste, assim, se despedir de todo mundo. Tanto que eu mantive contato com muita gente depois que eu saí de lá. Aí acabei trabalhando em outras 2 empresas, né? Estava numa empresa que acaba concorrendo com a Toledo na parte de software, em 2011. E aí o João Gatto me ligou e me chamou para voltar já na parte de informática industrial, não de implantação logo Zé Ricardo, mas junto com ele, para trabalhar com a parte de guarda. Como eu já tinha experiência, porque o departamento do Zé Ricardo inicialmente cuidava de MWS, mas também acabou absorvendo a parte de guarda, a parte de implantação. Então já tinha um pouco de contato, já tinha um pouco de know-how dos produtos, então eu já cheguei meio pronto ali para a vaga, né? Foi questão de aprender ali a parte mais burocrática do serviço e tal, e acabei voltando. Aí, do mesmo jeito que foi o baque quando eu saí, foi uma alegria na hora de voltar. E, como a gente falou, o pessoal gosta da Toledo. Então, eu voltei e encontrei muita gente que eu já tinha contato, que eu já tinha trabalhado. Foi muito legal. Aí, fiquei Inclusive, lá... você falou até que, comentou uma vez pra mim, já que teve até pessoas que depois que mesmo que você voltou, não percebeu que você tinha saído, né? Exatamente. Ficava tanto tempo, às vezes, no cliente, né? E foram 3 anos que eu fiquei fora, né? Mas aí eu fiquei lá até... Eu voltei em 2011, na metade de 2011. Fiquei lá até 2016, que foi quando surgiu uma vaga para a parte da linha rodoviária de balanças de caminhão, né? Teve algumas movimentações internas, né, de pessoas que acabaram trocando de setor. E aí eu fui convidado para ir para lá, na época pelo Antônio Carlos, né, que era nosso gerente. E eu encarei como um grande desafio, né? Fiquei muito feliz, porque... Acho que a grande maioria enxerga, assim, a importância que a balança de caminhão tem dentro da empresa, né? O Carlos Poloni trabalhava com a gente há muito tempo, ele brincava, falava que a Toledo era uma empresa que vendia balança de caminhão e alguns outros produtos. Então... Um abraço pro Poloni também. Um grande abraço. Então, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, né? Era um desafio, porque eu trabalhava um pouco, assim, com a parte de guarda, tinha contato com a balança rodoviária, mas não a fundo como um analista do produto em si, né? Então eu fui lá, na época comecei a trabalhar com o Rodrigo Balieiro, ele me ensinou bastante também dessa parte, né? Só que um tempo depois, acho que não tinha nem um ano que eu estava lá, ele acabou saindo da empresa por uma outra oportunidade que ele recebeu. Aí eu fiquei sozinho. Um pouco antes de eu tinha 3 pessoas lá. De repente eu fiquei lá sozinho, né? Mas eu tinha contato, né? Era um mundo muito mais específico, né, do produto. E aí fui me virando, até que o Fabiano foi para lá para me ajudar. Aí formou a dupla, né? Aí Bebeto e quase Romário. um ano que tava lá, aí o Fabiano veio trabalhar comigo. Acho que a gente teve uma troca assim grande ele me ensinou bastante coisa, eu ensinei bastante coisa para ele, porque por mais que ele estava novo lá na área, como ele falou, ele já tinha bastante contato de campo com a balança rodoviária, coisa que eu não tinha tanto, porque eu trabalhava mais com a parte de software antes, né? Então, e assim, você entendeu logo de cara, né? Antes a gente tinha algum pouco contato, né? Já tinha conversado algumas vezes mais em eventos, em festas, né? De trabalho em si mesmo. A gente não tinha muito contato, mas foi... Deu match. Foi entrosamento de cara. Boa. Mas é legal, né? Ver como... É legal como que, assim, os dois com trajetórias até um pouco diferentes, né? Mas todos eles se prepararam para chegar nesse momento. E eu acho que um detalhe que eles comentaram que é muito importante é isso. Eles chegaram com uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque a gente, até isso, a nossa pergunta agora é relacionada a isso, assim, quando vocês chegaram, que vocês falam assim, pô, agora a gente está tomando conta de um produto muito importante aqui para Toledo. Como que foi essa reação para vocês
E até se vocês puderem contar um pouquinho sobre como que é essa linha, né, de produto que a gente chama de balança rodoviária, ela impacta realmente a nossa empresa, inclusive na parte da indústria, né, que aí é um setor separado que nós temos um braço grande lá, né, que seria essa parte industrial. Quer falar? Deixa eu começar. Então, o desafio foi grande, aquilo que o André comentou, é uma vitrine realmente também ali, a gente fica realmente muito exposto no sentido de ter contato com muitas pessoas, a gente faz toda a parte de suporte para as filiais, para os RPS, para os gerentes, a gente tem muito contato direto ali com a direção também, até por conta das diretrizes, né, o que a gente quer fazer, então assim, realmente aos olhos da companhia, é uma linha muito importante. Uhum. Até durante esse ano agora de 2025, em relação à parte do plano de vendas de 2025, a linha de balanças rodoviárias, ela representa 1/4 das vendas, do plano de vendas para 2025 de marketing e vendas industrial. Então, da linha industrial, só rodoviárias representa 1/4 do plano de vendas. Uhum. Se a gente somar com a parte de informática industrial, que a gente também faz parte, junto com a equipe do João Gatto, praticamente metade do plano de vendas da linha industrial. Então, assim, é uma responsabilidade realmente muito grande. Uhum. E, assim, é o que o André comentou, a gente, literalmente, dá para falar que a gente ama isso. É realmente uma linha que eu já tive até uma oportunidade de ir para uma outra linha, eu optei por ficar, porque eu gosto mesmo também dessa linha, me identifico com o produto. A gente faz o meio campo, literalmente, entre a parte do cliente, né, das necessidades, do que o cliente espera, do que o cliente precisa, com a nossa engenharia na questão de desenvolver o produto, fazer um estudo, fazer o desenvolvimento dele, fazer toda a parte de levantamento de custos, toda a parte de levantamento de precificação, toda a parte de construção depois daquele projeto, depois junto com vocês, toda a parte de marketing, de divulgação. Uhum. Assim, a gente cuida com todo o amor e carinho do produto. E ainda dão um suporte para a equipe de vendas, né? E ainda a gente dá o Sim. suporte para a equipe de vendas. Então, toda a parte de precificação, né, lista de preços, toda a parte de análise de desconto, tudo passa por nós. Então, assim, a gente fica literalmente, a gente vive, respira esse segmento. Isso foi uma mudança legal que aconteceu quando eu fiz essa transição, porque antes, quando eu estava só na parte mesmo de informática, na parte de automação de guarda, eu cuidava de algumas filiais específicas. Né? Uhum. Quando eu fui para a rodoviária, eu passei a dar suporte para o Brasil inteiro. Uhum. Então, eu passei a conhecer todos os gerentes melhores, ter mais contato com todos os RPS. E isso, acho que essa parte do convívio, do contato pessoal na Toleirão é uma das coisas mais legais, assim, que eu enxergo, Sim. né? Uhum. A gente acabou de ter uma convenção de vendas agora, quando você vê todo mundo reunido, gente que você conhece há 15, 20 anos, mas que às vezes você fala só por telefone, agora por Teams, você acaba Sim. vendo por vídeo, mas você tá no contato ali com a pessoa, cara, aí você começa a lembrar de história, então, cara, é Muito sensacional essa parte. Então, a gente passou a ter essa responsabilidade maior, mas passou também a ter contato com muito mais gente, que às vezes a gente acabava não tendo contato. O próprio Paulo, a gente passou a ter muito mais contato com ele também, porque ele trabalhava, né, antes de assumir, né, a presidência, a diretoria, ele Uhum. trabalhava diretamente com a parte de rodoviária também, Uhum. então a gente tem muito contato com ele também, que é bem legal, a gente troca ideia, fala de mercado, fala de como é que estão as coisas, ele está sempre mandando informações pra gente. Ele passa sempre na nossa mesa para perguntar, e aí, quantas vendeu, para quem vendeu, e esse aqui, como que tá esse segmento, é bacana isso. A perguntinha é bem mais simples, né? Quantas? Quantas? Quando ele tá na empresa, a gente escuta essa pergunta. Mas é legal até, pra gente falar um pouco do que vocês fazem, isso que eu ia falar, tipo, analista mesmo, não é vendedor. Né? Eu tenho porque às vezes o pessoal acha que, não é, você não tá fazendo... A gente não é vendedor, mas a gente literalmente veste a camisa. Então Sim. a gente vai para as A gente acaba feiras junto participando com o muito pessoal, da venda. atende o cliente. Toda a parte técnica. E eu vou te dizer que assim, sim. eu adoro também essa parte, a parte É. das feiras, de poder estar realmente presente, porque assim, como a gente conhece a fundo os produtos, a gente ajuda bastante também os vendedores durante as feiras, os eventos, e até em negociações também. Então, às vezes o RPS liga pra gente, falou, tô numa negociação assim, Vocês tá são um acontecendo apoio assim, direto. assado. Então, a gente dá um direcionamento para ele também, até em relação à parte de funcionalidades,
E também até em relação à parte da aplicação. Fala para ele, ó, vai por aqui, você já conversou com ele, já pegou dele essa informação, você já perguntou isso, você já conseguiu extrair isso dele, do que realmente ele está precisando, para a gente conseguir direcionar até uma solução. Como eu falei, a gente tem uma linha imensa de produtos, então dá para a gente conseguir direcionar também o produto que vai atender da melhor forma para o cliente. A gente não quer tirar a importância do vendedor lá, Sim, mas a gente sim. sabe que a gente tem uma parcela grande, porque nós tentamos ser os facilitadores deles. O que ele precisar para viabilizar a venda, para atender o cliente da melhor forma possível, a gente está à disposição dele. Seja para ajudar numa negociação comercial, seja para tirar dúvida técnica, seja para fazer o meio de campo deles com a engenharia. E até de fazer o meio de amizade, campo tem muito deles. vendedor que literalmente eu me Sim. considero amigo deles até Sim, também, porque fazer assim, a o gente meio tem de- contato diário. E pro cliente é bom, né? Saber que tem esse respaldo, né? Porque imagina, se ele tiver... Porque depois a gente vai até entrar um pouquinho sobre os detalhes, né? Desse equipamento e tal. E a gente sabe que, assim, é um investimento alto, tem toda uma questão, né, de obra civil, tem uma série de coisas, então ele não pode arriscar. Sim. E eu acho que quando ele sabe que tem esse know-how por trás, eu acho que ele acaba se sentindo mais confiante para contratar a Toledo. Então isso também acaba sendo um diferencial nosso, né? Principalmente dessa linha que é algo bem, vamos dizer assim, bem complexo, né? No mercado. Olha os tem- números e que vocês tem- apresentaram. A gente falou bastante de venda, mas também tem o pós-venda, né? Então, assim, o meio de campo também com o pessoal do PCP, da manufatura, às vezes ver prazo de entrega, correr atrás de faturamento. Tem vezes que, assim, para a gente atender, para deixar o cliente contente, para não atrasar, Sim. a gente tem que sair falando com o departamento, fazendo esse elo com o pessoal que está lá no front, lá. E né? agradecer também, Porque- pessoal, porque assim, é literalmente uma família. Todo mundo faz o corre para tentar ajudar e atender o cliente da melhor forma. Sim, e Isso sem dúvida. E o RPS vendedor, ele é o primeiro canal do cliente. É. Ele não é só o vendedor. Qualquer coisa que ele precisa, ele vai falar com o RPS. Aí ele vai falar com a gente vai ajudar eles Que acaba internamente. sendo um suporte também, né, pro Sim, cliente. Ele acaba sim. tendo uma responsável ali, né? E até, acho que, né, Rafa, já para entrar nesse assunto, assim, vamos agora falar sobre o produto em si, né? Eu acho que Nossa, já a gente começaram já entrar tem com uma os boa detalhes, introdução, né? mas assim, eu acho que seria legal você explicar exatamente, porque até a questão do termo. A gente falou de balança rodoviária, que às vezes liga até a questão de rodovia, né? Que são essas que a gente faz o controle de estradas, mas ela é muito mais que isso, né? Tem vários tipos e eu acho que se vocês puderem dar um overview assim de tudo e quais são esses tipos que a gente comercializa, eu acho que seria interessante, pessoal. E qual é o termo certo que eu posso falar? Balança rodoviária, balança de caminhão? Tá tudo ok? Tá tudo ok, assim, né? Na nossa Tem a linha... teoria a gente- prática. na nossa linha a gente responde pela parte de balanças rodoviárias. Até chama realmente balanças rodoviárias. Mas quando a gente fala rodoviárias, remete realmente àquilo que você falou, né? As rodovias, as balanças que conferem ali, tipo, se o veículo está com um limite de peso por eixo, tudo mais. Então, existe também uma balança, essas balanças que são rodoviárias, mas para nós, a grande maioria, o nosso mercado maior, são as balanças de caminhão, que são usadas na indústria, no comércio, até num sentido de centros de distribuições, e também na parte de fazendas, na parte do agro, que hoje representa uma maior fatia para a gente. O agro está muito forte. Então, assim, a safra de grãos no Brasil, ano a ano, ela está crescendo. E a gente até brinca, né? Assim, a nossa capacidade de produção de grãos, ela não chegou num limite. E a nossa capacidade de fornecimento de balanças de caminhão também não chegou num limite. Então, a gente está crescendo junto, literalmente junto, com esse segmento. Então, assim, os dois termos estão corretos. Você pode falar balança rodoviária ou balança de caminhão. Eu brinquei da teoria e da prática, porque, em teoria, quando você fala balança rodoviária, realmente vai remeter àquela balança que está na rodovia. Sim. A gente até brinca que tem o pessoal que cuida dessas balanças, só que a gente fica roubando o nome da balança deles. Só que se você chegar dentro da Toledo e falar balança rodoviária, a primeira coisa que eles vão pensar são as balanças de caminhão que a gente trabalha. Certo. Sim. Porque acho que a maior parte do público tem o contato com uma balança de caminhão na rodovia. Eu vou descer pra praia, tem aquela parte lá, ó, pro caminhão encostar ali. Sim. Né? Então já assemelha bem fácil, né? Sim. Mas tem mais aplicações. Você falou do agro, você falou de... Tem outros tipos também, né? A gente tem, além da balança de caminhão, a gente também tem as balanças ferroviárias, que é para pesar vagão, né, de trem. A gente tem balança para pesar container, né? Tem balanças portáteis para pesar implementos agrícolas, né? Que são plataformas menores. Então, a gente tem alguns outros produtos aí na linha, além da parte de automação, de segurança, de software, que hoje já era interligada, né, assim, diretamente às balanças de caminhão, e hoje até dentro da empresa a gente se tornou um setor só, né, sob a coordenação do João Gata, né.
Então também é uma parte muito importante. Então o nosso leque de produtos aí é enorme. é, Por isso que eu falei, hoje eu queria entender um pouco melhor desse universo da balança de caminhão, que até a gente tava comentando, né? Balança para pesar container, trem, mas é aquela pesagem estática, né? Você tem que exatamente. parar na plataforma. Mas a gente pesa em movimento. Mas também pesa em movimento. Só que É um outro Mas pessoal também. são outras vozes, né? Tudo que precisar pesar, a gente consegue. Pô, perfeito. A gente brinca que a Toledo é um dos poucos, né, que, se não dirá o único, que atende, no Brasil, que atende de miligrama, de laboratório, até o que o André comentou, até balanças para trem, né, até ferroviárias. Legal. E são vários tipos, né? É, Você falou, sim. essa de rodovia é aquela que a gente vê, tipo, com uma rampinha de concreto, mas tem outros tipos, né? Eu já vi, tem umas que é montada, que é de chapa. Quais são os tipos e explica um pouquinho das aplicações. Onde que é legal colocar em um lugar, A colocar mais no outro? comum que a gente vende mais, que a gente chama de balança mista, que ela tem uma estrutura metálica e uma laje em concreto. Seria um conceito mais ou menos de uma ponte, de um viaduto. Uhum. Fazendo um comparativo bem macro. Longarinas, né, perfil laminado em aço e uma laje em concreto. Só que a gente também tem a balança que é totalmente metálica. Ao invés de ter a laje em concreto, ela tem uma pista de rodagem também com alguns perfis e uma chapa de cobertura, né? Em A módulos, gente tem- módulos de chapa. Aí dentro da balança mista, a gente tem uma que a gente chama de laje contínua, que é, como diz o nome mesmo, a laje ela é inteiriça. A gente tem também balança com laje modular, né? Isso tudo para atender aplicações do mercado. Vai de acordo com o cliente, com a Exatamente. necessidade. Você comentou de rampa, então assim, tem com rampa, tem sem rampa, que é sobre piso com a rampa, tem sem rampa, que pode ser semi-embutida, que ela tem só aberturas laterais e o piso ele fica literalmente faceado ali com a plataforma, e também plataformas embutidas, onde se o cliente tiver alguma limitação de espaço para construir a rampa e tudo mais, ele pode optar também por uma balança totalmente embutida. E com todas essas variações, né, pro cliente, ele deve ficar confuso. Porque você concorda Sim. que, assim, se ele não sabe o que é, ou ele só, por exemplo, ele é um fazendeiro, vamos dar um exemplo mais clássico aqui, ele é fazendeiro, e ele quer adquirir uma balança rodoviária. Ele vai e fala assim, poxa, beleza, eu vou contar com todos eles, aí tem a questão de preço, mas a gente consegue passar para eles assim, pô, esse aqui é melhor para você, Então, essa solução é mais adequada, principalmente pela questão do investimento. Sim, então, então, assim... É exatamente nesse sentido. Então, aí está uma das principais funções do nosso representante de soluções, né? Nosso RPS. Então, ele precisa ouvir essas necessidades do cliente para conseguir direcionar ele para a solução que melhor vai atender ele. É quase uma consultoria, né? Uma consultoria, né? Ele vai lá, ele vê o local de instalação, vê o espaço que tem, ele vê os veículos que ele vai pesar, qual a frequência. Porque também tem, dentro da parte, independente do tipo, a gente tem perfis de carregamento que é para a gente atender exatamente o que o cliente precisa, né? Senão, imagina, a gente vai ter uma balança que atende qualquer tipo de pesagem. Ela vai ser muito cara. Então, Ela vai ser se for um cliente que pesa minério, que é uma aplicação mais pesada, vai atender. Mas às vezes essa balança é um produto muito parrudo para um cliente que vai pesar grãos. E assim, vai ser muito caro, porque assim, ela vai ter que ter uma resistência muito grande, ela vai ter que ter um perfil muito mais alto, vai muito mais aço, vai muito mais concreto, o André falou. Então, é quase que um produto personalizado, né? De Exato. acordo com a aplicação, Com né? o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo produtos para ir atendendo todos os nichos do mercado. E a gente tem até uma brincadeirazinha, né? Que a gente fala que balança rodoviária, balança de caminhão, é como se fosse uma caixa registradora para o negócio do cliente. Assim, tudo que entra... Porque você pensa assim, o cliente, ele vai vender alguma coisa, ele precisa da balança de caminhão, mas nem sempre só na venda. Porque, de repente, é o que ele está comprando também. Então, principalmente até que eu dei o exemplo, né? Do segmento aí, do agro, né? Ele compra sementes, ele compra adubo. Então, assim, tudo aquilo que ele está comprando, ele também vai passar pela balança de caminhão para ele poder verificar se aquilo que está mostrando na nota fiscal, aquele peso, naquela quantidade que ele está comprando, realmente é o que está sendo entregue para ele. Então, a gente brinca que é uma caixa registradora. Tudo que entra e sai, tudo que ele compra e o que ele faz de expedição vai passar por ela. Literalmente, porque imagina que ele esteja recebendo errado os insumos, seja adubos, né? Hoje não é mais adubo, né, que o pessoal fala, defensivos. Defensivos, perdão. Isso vai influenciar diretamente na rentabilidade da safra dele depois. Sim. Imagina que ele tem um baita de um aproveitamento na safra, mas ele alguma coisa ele está perdendo.
E pensando em volume, né? Porque imagina isso em cada safra, em cada ano, quantos Sim, anos. Então, se ele exatamente. fizer a conta, a balança ainda sai muito barato. Exatamente. Então, talvez seja esse o ponto bacana, né? Para ele fazer. Pelo controle que ele vai ter usando a balança, o exemplo da caixa registradora é perfeito. Todo o dinheiro que está entrando e saindo passa pela balança de caminhão. Exato. E assim como uma caixa registradora, ela precisa ser um equipamento preciso. Que ainda dentro desse segmento de balanças rodoviárias, balanças de caminhão, existe a questão também de precisão. Então, assim, os nossos equipamentos, eles são os mais precisos do mercado. Então, assim, também tem isso. Então, o cara fala, balança é tudo igual, balança pesa. Uhum. Não é bem assim. Então, também você precisa tomar cuidado com a questão da precisão, da divisão do equipamento, de quanto em quanto ele vai medir. Então, Da isso disponibilidade do equipamento. isso tudo Fala vai assim, influenciar. todos os equipamentos pesam, mas se cai um raio, a gente está falando de agro, tem muita região que tem uma incidência Sim. grande de raios. A gente dá a garantia de 5 anos contra a descarga atmosférica para as nossas células de carga. Né? Porque imagina, pega durante a safra, o cara faz centenas de pesagens por dia. O cara ficar um dia parado, qual que vai ser o prejuízo dele? Sim. Então, assim, tanto a qualidade do equipamento, o atendimento, as nossas filiais, a assistência técnica que está presente no Brasil inteiro. Então, tudo isso influencia para a gente ser líder de mercado. Não, você falou de raios, mas também a parte submersa, né? A gente teve um caso muito triste, né? Por exemplo, no pessoal do Rio Grande do Sul, Sim. com os alagamentos. Muitas empresas lá possuíam as nossas balanças Sim. e depois que a água voltou ao normal, Limparam, ligaram e funcionando. Incrível, Exato. cara. Incrível. Incrível. A gente tem vários Isso é casos. Muito vários legal, e muito depoimentos. legal porque foram tantas perdas. A gente tem até casos assim que a gente foi acionado, né? O pessoal chamou a Toledo, a nossa assistência técnica local foi até o cliente, fez todo o processo de limpeza, de manutenção, de literalmente limpar, né? Tirar, macaquear a balança, tirar a célula de carga, engraxar ela e tudo mais, limpar os conectores, ligar na tomada e o equipamento funcionar. Impressionante. Não, é fantástico. E você falou, são vários segmentos, né? Que a gente falou de caixa registradora, a gente precisa para tudo. Tudo a gente precisa ter um controle do que entra e do que sai. Exato. Mineração, agronegócio, todo tipo de grão. A gente chegou a fazer uma captação em lixão Sim. para ver a parte de recicláveis, o que entrava, o que saía. Sim. Sim. Todo tipo, qual a aplicação mais... Tudo. Tudo é o que você Qualquer imaginar, aplicação. não tem Não limitação. tem limite. Ah, até tem uma também que eu vi do pessoal que não tem balança de pesagem animal, que usam, que chamam de balanção. Sim. Se vocês puderem Sim. explicar, é uma prática, acho que... Eu não sei se uma grande propriedade tem uma balança rodoviária e acaba auxiliando outros pequenos produtores. Eu não sei assim, o correto, né, seria ele ter uma balança MGR que faria a pesagem animal por animal e ele vai fazendo a somatória e depois no final ele tem ali a quantidade. Até a Karina já participou aqui também do podcast, ela já explicou também Um abraço pra Karina. o processo da linha dela, né, das balanças MGRs, mas assim, se ele não chegar a ter uma balança dessa, se ele tiver uma balança rodoviária, literalmente ele pode fazer a pesagem, ele vai parar ali o veículo dele, o caminhão, Vai ter uma estimativa, né? vai colocar uma rampa para os animais subirem, vai subir, ele vai fazer o peso na balança rodoviária, depois ele vai tirar a tara do veículo e vai ter a somatória toda ali dos pesos dos animais. Então, não tem limite. O céu não é mais o limite também. Não, e falando até a questão do agro, né? A gente até já faz um convite, né? A gente vai ter muitas feiras agora nesse primeiro semestre. Então, o cliente que tá na dúvida aí se quer realmente fazer essa escolha, vá até o stand. A gente vai estar em várias, na Show Safra, na Tecno Show, na Agri Show. Então, assim, praticamente todos os estados aí do Brasil nós estaremos com stand. São Paulo, Bahia, Mato Grosso. E a gente viaja bastante, a gente vai para bastante das feiras. E é legal para ver mesmo. Eu acho que é essa comparação. A gente até brinca com o nosso slogan, né? Quem põe na balança Qualiprix é exatamente isso. Porque, assim, dá uma olhada no nosso. Porque daí já entra toda essa parte de engenharia, como que são as longarinas, como que é o projeto, a célula de carga. Eu acho que a balança rodoviária ela é tão consolidada por conta disso. Faz muitos anos que a gente já faz isso. Então, essa expertise eu acho que talvez seja o nosso principal diferencial, né? Sim, assim, muitos clientes até nos visitam, falam, gostaria de conhecer vocês. Então, a gente está literalmente aí, as portas da Toledo estão abertas para clientes que quiserem visitar, quiserem conhecer as nossas instalações.
E posso dizer que, assim, 99% acaba se surpreendendo, porque, assim, já imagina que a Toledo seja grande, mas depois, no final, fala, cara, eu imaginava que a Toledo era grande, mas não imaginava que era tão grande. A gente tem um departamento só de engenharia, um andar inteiro de engenharia. A gente tem um departamento... Investimento alto em desenvolvimento. A gente tem uma linha de produção de células de carga, que esse é um grande diferencial da Toledo. A gente... a maioria dos concorrentes, eles compram células importadas e tudo mais. A gente fabrica também a nossa célula de carga. A gente tem a expertise, a gente tem a tecnologia. A gente tem literalmente ali a nossa fábrica rodando, fabricando as células de carga. E que nem vocês falaram, submetendo essas células de carga, os equipamentos a ensaios, que nem no caso da nossa célula de carga Plix. Ela tem o grau de proteção IP68, que é submersão. Ela tem o grau de proteção IP69, que é jato de água com temperatura e pressão. Que mais? Ela tem uma proteção interna contra descargas atmosféricas. A gente simula uma descarga atmosférica em condições controladas, em laboratório. A gente solta ali uma descarga na casa, se eu não me engano, são 48 mil amperes, fazendo uma simulação de um raio, e ela literalmente não queima. Então, assim, maior, né, que um raio, né? Assim, que não dá pra gente estipular realmente variações de temperatura, um raio, né, o quanto ele tem uma variação, pode ter uma variação grande de carga, mas em média a gente comenta de que ele estaria na casa de uns 30 mil amperes. Então, assim, a gente simula até um pouco acima disso para dar uma condição de garantia das células de carga em relação à parte de proteção contra raios, descargas atmosféricas. A parte de variação de temperatura também é importante, porque olha o tamanho do Brasil. A gente vai instalar balança já está 10 graus, 40 graus. Tem lugar que varia no mesmo dia. Então, assim, como a dilatação, né, da estrutura metálica influencia diretamente na captação do peso ali pela célula de carga, né? Então, a célula de carga tem que estar preparada para essa movimentação da estrutura, né? Fazer as então, compensações. Ela faz uma compensação. Então, uma balança com célula de carga analógica já não faria essa compensação. Então, se o cliente calibrou o equipamento, fez ali o ajuste de indicação dele com uma temperatura fria, quando esquentar, provavelmente ele vai ter uma diferença ali, ele vai apresentar um erro ali na pesagem. Já com as células de cargas digitais, no caso da nossa, inteligentes, que fazem toda a parte de compensação, conversam diretamente com os nossos terminais. Ele está totalmente tranquilo em relação a isso. Ele não vai ter problema em relação à célula de carga e a variações de temperatura. Não, fantástico. E também, agora a gente pode falar, né? Você falou da empresa de ter a parte de desenvolvimento de célula, a gente fabricar a nossa própria célula. Também na empresa a gente tem a nossa própria balança de caminhão, né? E lá não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. A gente tem. Que é um diferencial, às vezes, uma visita, né? Como você falou, vem conhecer. Sim, vamos ver e a gente usa na prática também. A gente tem aumentado bastante a frequência de visitas de clientes, porque, como o Fabiano falou, é extremamente positivo o retorno que a gente tem. Eles ficam espantados com o tamanho da empresa. Eles sabem que a Toledo é muito grande, mas não tem noção do tamanho da fábrica, da área lá que a gente tem, né, total. A parte de célula de carga é até uma parte, assim, pra gente já é especial, né, aquela coisa que a gente trabalha, mas, assim, é um processo tão meticuloso ali, tão detalhado, que às vezes a pessoa de fora não tem noção do trabalho que tem para fazer um produto tão bom, né? E a parte da balança, além também disso da visita, é essencial também para a gente fazer homologação, fazer testes, né? Então, a engenharia está praticamente todo dia lá na balança para vendo coisa nova ali, né? E até para evolução também, Sim, né? Exatamente. Até entrar nesse ponto, né, Rafa? A evolução é uma boa. Eu acho que, assim, se vocês puderem até passar um pouco sobre essa previsão, né? De, assim, quais são essas melhorias que são constantes e como que isso impacta, né, no produto. Porque isso, imagina, quantos anos que elas já estão sendo já melhoradas, né? Nesse sentido e como que isso traz resultados no campo. Que aí seria para a parte do cliente, né? Fala um pouquinho do guard, André. Antes de entrar nessa parte, se pegar de lá de trás, vindo para que nem a gente falou, no passado a gente tinha balanças muito robustas para atender qualquer tipo de mercado, qualquer aplicação. Com o passar do tempo, a gente foi segmentando, né, para ter balanças para atender esse mercado, essa aplicação, aquela, condizente ali, para também não ficar uma balança muito acima do que o cliente precisava, né, e até para reduzir custos, melhorar nosso posicionamento comercial, né.
E a gente vem evoluindo, tem alguns projetos em andamento. Só que a gente sabe que, assim, parte da balança em si, mecânica, a gente sabe que não vai ter também muito o que mudar daqui para frente. Então, o que a gente tem que investir? Em melhorar, adicionar features na parte de célula de carga, de terminal, na parte de segurança, que aí entra na parte da automação e do guarda, né? Facilitar a troca de informações com os sistemas corporativos, com ERPs, com softwares de agendamento, de controle de pátio. Então, essa parte hoje a gente enxerga que seria o que a gente tem mais espaço para evoluir. O nosso software ele já faz a validação na cloud, tem uma parte na cloud, a tendência com o passar dos anos é aumentar, ter mais coisas em cloud, ter mais monitoramentos, a gente pode monitorar, mas o cliente, ele está na fazenda, mesmo. Ele vai estar no escritório dele. Em loco para ele poder fazer essa gestão, ele pode estar na casa dele. Sim. Ele vai poder visualizar se tem uma célula que às vezes não está respondendo, às vezes teve algum problema ali na balança, se a balança está operando, né? Então, isso daí assim, tem muito espaço para crescer. Tem um horizonte muito grande aí para... Isso, é algo que a Toledo está investindo. É parte de cloud, machine learning, internet das coisas. Então, isso daí está investindo muito e o Guardian está totalmente, né, dentro desse meio aí, né? Quando o André falou, tem algumas limitações, mas a gente também tem na parte estrutural, a gente vai ter alguns lançamentos também durante esse ano, então não vai poder dar muito spoiler. Pode falar? Opa, vai estar nas feiras? Mas vai estar nas feiras. Então, opa, então você fica ligado nas feiras do agro aí, que vai vir novidade. Sim. Qual feira? Aí você tem que ver. Confira todas. Uma coisa que me chamou a atenção, né, Rafa? Acho que assim, é uma dúvida comum, acho que para muitas pessoas. Quando a gente fala do Guardian, que é o nosso software, né, de automação, geralmente, assim, quando a gente vai explicar, parece que é alguma coisa, né, grande, robusta e tal. Sendo bem sincero, fazer aquele corte rápido, né, Rafa? Se vocês forem explicar o que é o Guardian e qual que é o benefício real para o cliente, o que seria? Se a gente fosse explicar de uma maneira bem, assim, didática, para o cliente entender qual que é a importância dele adquirir, porque geralmente, como eles compram a balança ali, só a parte standard com vocês, por que é tão importante também ter esse kit de automação? Eu acho que se vocês pudessem fazer de uma forma bem didática, seria bacana para o cliente entender, né, como seria. Eu vou citar uma coisa e depois o Fabiano pode complementar. Como eu falei, a gente teve a convenção agora de vendas e a gente falou muito de dados, que seria seria o nosso petróleo. Então, assim, o software, o Guardian, ele vai estar pegando dados de pesagem, que como a gente falou, a balança é a caixa registradora. Então, imagina, ele está fazendo a contabilidade ali de tudo que entra e sai para o cliente usar ali para dentro da empresa. Então, é uma parte essencial, além da parte de segurança, de equipamentos, porque tem que garantir que está pesando certo, da maneira certa, né? Então, garante a segurança, garante a entrega do dado correto, sem intervenção humana, deixar o processo o máximo possível automatizado, né? A gente tem muito problema de mão de obra hoje em dia, pelo Brasil inteiro. Então, assim, quanto menos mão de obra você precisar humana ali, ter o processo mais automatizado, ter sensores, câmeras, displays, semáforos, fica muito melhor para o cliente. E também, assim, até pensando no que a gente falou do agro, né? É um produto com um valor, assim, alto. Até o cliente, principalmente, trabalha com soja, com milho. Então, assim, e infelizmente tem muito desvio, tem muito problema de fraude, tem muito problema com... pode ser realmente um erro operacional, não intencional, mas também pode ser um erro proposital, literalmente para tentar fraudar ali a questão da pesagem, ele tirar algum benefício. E infelizmente tem muita coisa, até passa na TV, né, passa nas mídias, de uma forma geral, aí, com casos literalmente de polícia, né, de pessoas sendo presas por fraudar, por tentar literalmente lesar algumas empresas em relação a isso. Então, é o que o André comentou. Dado é muito importante e ele precisa literalmente trabalhar com aquilo. Então, o Guardian, ele vai fazer esse gerenciamento, ele vai te dar as condições para você conseguir saber o quanto entrou, o quanto saiu e você confiar naquilo. Então, assim, porque também tem isso, porque não adianta você ter a balança e você querer anotar na mão ali o que do peso. Aí o operador vai poder colocar literalmente o peso que ele quiser. Então, tem que ter caligrafia também. E começa a poder ter alguns problemas, que eu falei, alguns erros intencionais ou não intencionais. Então, aí começa a entrar também a questão dos periféricos de segurança.
Até na convenção a gente fez uma palestra em relação a isso, da parte de segurança, da parte de problemas com fraudes. Então, assim, infelizmente acontece. A gente precisa deixar o nosso cliente ciente dos riscos, do que pode acontecer e dar as condições de segurança para ele em relação à parte dos periféricos, de automação, um mínimo para ele que ele precisaria estar ali, que ele ter, para ele estar resguardado em relação a isso. Quando a gente fala de periféricos, para ficar mais claro, o que seriam? Seriam aqueles equipamentos tipo uma cancela, no caminhão, sensores para ver se o caminhão está certinho na plataforma, semáforo para indicar. Esses são os periféricos. Seriam os equipamentos de automação da balança de caminhão. Legal. Certo. E até aproveitando esse ponto, acho que seria legal eles esclarecerem que, assim, a gente, já rodou bastante aí com o pessoal do agro, principalmente, e eles falam assim, mas quando fala o termo automação, essa parte periférica, já dá aquele susto. Mas quem que vai dar suporte? E se der um problema ali no meio da fazenda, em tal lugar? Eu queria só que vocês falassem bem rapidamente a questão, assim, da nossa assistência técnica. Sim. Porque não só a questão da gente já estar em praticamente todos os estados do Brasil, com filiais, com sede própria, mas eu acho que os técnicos residentes também que estão nessas regiões. Sim, e até que como o Rafinha colocou, né, de ser um case nesse sentido. Então, assim, todos os nossos técnicos são muito bem treinados, todos eles são capacitados, não são terceirizados, então é uma equipe própria. Então, a Toledo investe realmente em relação da parte de treinamentos, de ter profissionais capacitados. A gente está espalhado em praticamente todas as filiais do Brasil, todos os estados. A gente tem filiais, né, em todos os estados do Brasil, além dos estados, dos principais estados, das filiais. A gente também tem os técnicos residentes que ficam mais alocados em uma certa distância de algumas filiais, para literalmente não deixar o cliente ficar na mão, se, assim, a gente fala, é um produto com extrema qualidade que não tende a dar defeito, mas se por acaso ele der defeito, ele vai ter um rápido atendimento. E até nesse sentido, você falou de dar um susto. Então, quando a gente fala em automação, de repente até um simples par de sensores de posicionamento, que é algo literalmente simples. É só ele realmente faz ali um feixe para garantir que você está com o veículo totalmente dentro da plataforma, que ele não está pesando fora. Até durante a nossa palestra a gente mostrou um vídeo que faz uma simulação de que se o veículo tiver só 4 centímetros na roda ali dele, né? Então, às vezes, são veículos imensos ali. O operador que está na cabine... Ele não tem um campo de visualização total. Balança de 30 metros, ele não vai conseguir. Do ângulo que ele está, ele não enxerga. Então, se ele ficar ali, literalmente, de 4 a 5 centímetros fora da plataforma, ele pode gerar um erro de até 4 toneladas. Imagina o prejuízo que pode acontecer. Muita coisa. Numa pesagem. Então, em uma. Então, imagina assim, que ele faz 300 pesagens. Então, um par de sensor de posicionamento, de repente, já é considerado um periférico voltado para você ter uma segurança na sua pesagem. E não é nada que, em relação a custo, perto até do que ele vai garantir de você não ter um prejuízo, é irrisório o investimento. E como você falou do peso, né? De falar automação, o cara linkar com um investimento grande, a gente tenta focar no benefício que ele vai ter. Não fala assim, eu vou te vender uma automação. Não, fala assim, você tem problema, você já teve problema de fraude? Você tem segurança que está pesando certo? Eu posso te ajudar a garantir que vai pesar certo. Porque aí quando ele enxerga o benefício que ele vai ter, até fazendo exemplos disso, que nem ele falou, se tiver aqui um pouquinho para fora a roda, você pode ter um prejuízo aí de 4, 5 toneladas por pesagem. Você fala isso, o cara já tem na cabeça quanto que custa, quanto que ele vai ter de prejuízo. E até também, de repente, de agilidade. De repente, o cliente ele tem até uma balança lá e ele está com uma baita de uma fila para os veículos, para os caminhões entrarem lá. Então, assim, uma automação também vai te dar uma agilidade no processo de pesagem. A gente tem até um vídeo que o gerente lá da filial de Belém, o Max, um abraço também para o Max. Verdade. Ficou muito bom, inclusive. Muito bom. Ele mostra realmente na prática a questão da agilidade do processo de pesagem quando você coloca uma automação. E até em relação à parte de diminuir a emissão de CO2, isso é uma coisa sustentável. Consumo de combustível. Assim, dá para fazer um estudo bacana. E essa parte de emissão de gás carbônico, de ESG, que está muito em alta hoje, isso acaba sendo uma propaganda para o cliente. Sim. Ele falar que ele tem um processo, que ele está preocupado com isso. Meu processo minha balança, tem equipamento aqui, o processo é automático, é mais rápido, então vai ter menos consumo de combustível, porque para o transportador isso é interessante também. Sim. Vai ter menos emissão para o meio ambiente, o cliente final dele vai ver e vai ter um valor para o cara. O caminhoneiro, então, adora o guarda, né? Sim. Às vezes eles nem sabem que é esse o nome, né? Que tem toda a parte dos periféricos lá, mas para eles, fala, isso aí agiliza muito o trabalho deles. Se tiver né? um caminhoneiro que pesou antes e depois de ter,
Um dia que chegar lá, por algum motivo, vai passando por uma manutenção, alguma coisa assim, aí eles acham ruim. Agora, se ele tiver mal intencionado também, que infelizmente é o que verdade, não tinha acontece, pensado nesse sentido. Então também O cara assim, correto, o cara correto ele vai gostar. Agora, aquele que tá mal intencionado, ele vai ficar, pô, aqui não dá. Aqui não dá, né? Aqui não dá. mas o importante é que pro cliente ele vai gostar. Exato. E de cliente agora? A gente viu alguns cases, a gente tem até alguns cases no nosso canal do YouTube de alguns projetos meio especiais. Eu queria que vocês falassem um pouco desses projetos, porque, por exemplo, tem um case que dentro da propriedade o cara tinha um chamado Pentatrem. Eu nunca ouvi falar. Eu queria que vocês falassem um pouco, explicassem o que é e como que foi esse projeto que vocês desenvolveram, né? Pra esse Bacana. cliente. Acho que é até legal o André falar que o André até visitou esse cliente. Imagina, você tem um caminhão e tem a parte da carroceria dele. Imagina que seria um caminhão com 5 carrocerias, com 5 compartimentos. Né? Então, o cliente tinha essa necessidade para dar mais agilidade no processo dele, porque você só tem noção quando vai no lugar. É enorme. Ele comentou, eu tive no local, lá na fazenda, de ponta a ponta da propriedade dá 30 quilômetros. Nossa, é muito grande. Então, quanto mais ágil for o processo dele de ir lá, fazer a colheita Ele e voltar, ganha. ele ganha. São menos vezes que aí. Até entra nessa parte de consumo, de emissão de gás também. Então, ele pediu um projeto especial para a montadora, para ter um caminhão potente que aguentasse carregar esses 5 compartimentos carregados de grãos. Só que ele precisa pesar esse caminhão. Aí com quem que ele fala para pesar esse caminhão? Ele falou com a gente. Falou, a gente desenvolve. A gente falou muito até agora de produto standard, mas assim, a gente consegue pesar tudo. O que precisar, passa a demanda, a gente vai levar, vai conversar com a engenharia, a gente vai ver e vai conseguir atender o cliente. Que foi o caso desse cliente. Um caso de sucesso, ele está muito feliz acho que com a balança. Vamos deixar até aqui embaixo do episódio o Boa. link desse case para vocês Boa. verem o Pentatrem e a balança que foi construída para a propriedade. É fantástico. Impressiona mesmo. E dentro desse assunto, né, para as especiais, isso é algo bem corriqueiro para a gente, tá? A gente falou bastante, né, dos atendimentos da parte, entre aspas, padrão, que é um volume grande, mas sempre tem... O cara tem uma balança de 20, 30 anos atrás. Ele, eu quero substituir, mas eu quero aproveitar a fundação. É possível. A balança nossa padrão não atende. A gente faz um projeto específico para atender. Eu tenho uma balança de 18 metros, agora eu estou pesando um veículo, eu precisaria que aumentasse para 25. É possível. Então, assim, a gente faz também esse tipo de Que é uma evolução natural que foi tendo. O pessoal pesavam caminhões menores, precisavam de balanças menores. Para agilizar o processo, está cada vez mais aumentando os caminhões. Isso também é interessante. Quando eu trabalhei na parte de assistência técnica, fazia a parte de manutenções e a parte de instalações de balanças de caminhão, balanças rodoviárias, o mais comum eram balanças de 18 metros. 18 metros, 60 e 80 toneladas. Hoje, o mais comum são balanças de plataformas com 30 metros e 120 toneladas. Pra você ver como cresceu. Então, assim, é uma evolução. A gente acompanhou essa evolução. E às vezes o cara, ele não quer comprar uma balança nova. Ele fala, não, a balança que eu tenho aqui está atendendo, porque as nossas balanças duram muito tempo. Então, só que eu preciso pesar um caminhão maior. A gente faz um projeto de um prolongamento para ele. E de forma padrão, de lista, a gente já tem projeto pronto de até 60 metros de plataforma. Nossa. Assim, é um negócio... muita coisa. E 300 toneladas. E 300 toneladas. Até 300 toneladas. Eu acho bacana porque, assim, acho que tudo que a gente ouviu, né, Rafa, acho que a gente daria pra gente até linkar quais são esses diferenciais, sabe? Porque, assim, se a gente pensar hoje, exatamente naquele cenário, o cliente está numa dúvida, tá com um concorrente e a nossa balança rodoviária. Uhum. Quais são essas listas diferenciais que a gente poderia linkar aqui? Até por tudo que a gente falou já, a questão de estrutura, questão de equipe técnica, engenharia, produto em si. Linka pra gente esses, sei lá, 5 pontos ou mais que seriam esses diferenciais se o cliente está hoje com estão com as duas propostas na mão. Vamos lá, então. Por que ele decidiria ser a Toledo? Qualidade, precisão, assistência técnica, o que mais? Um atendimento diferenciado que não vai empurrar para ele um equipamento que realmente ele não precisa. A gente vai direcionar ele para uma venda, para uma compra assertiva, que isso também é muito importante. A gente não está preocupado só em realizar a venda, a gente está preocupado em realmente solucionar o problema do cliente ou atender ele realmente da forma com que ele precisa. Não é só literalmente fazer uma venda. Então, assim, a gente tem alguns concorrentes que infelizmente empurram equipamentos que não atendem a aplicação do cliente, até em relação à parte do que o André comentou
de estrutura mesmo. Então, assim, em menos de 5 anos, 4 anos, o equipamento está todo deformado, está todo empenado. E aí o cliente vem atrás da gente. E, infelizmente, em alguns casos, nesse sentido, estruturais, não tem muito o que fazer. Se for numa questão estrutural que ainda dê para aproveitar, a gente até é comum acontecer da gente instalar os nossos kits de células de carga. E aquilo, a gente está presente literalmente em todos os segmentos, né? Então a gente tem uma expertise e um know-how que nenhum outro concorrente tem. E essa questão que o Fabiano falou, às vezes, do concorrente vender uma balança que não vai suportar o processo do cliente, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então é difícil, às vezes, a gente mostrar. Porque, por mais que a gente esteja tentando solucionar um problema do cliente, a gente está fazendo uma venda. Ele enxerga você como um vendedor e fala assim, você está querendo vender seu produto. Exato. Você está falando mal do concorrente. Exato. Só que aconteceram vários casos de cliente que comprou e depois de um tempo acabou acionando a Toledo. Seja para comprar um kit de célula de carga porque queimou a célula que ele comprou. Sim. Ou porque a balança não suportou. Chega a balança a rachar a laje, a rasgar a longarina. Sim. Isso, em casos extremos que isso acontece. Aí a gente vai, faz reforço, troca a célula de carga. Imagina o tempo que o cliente perde com isso, né? Exato, é o que o André É comentou. a caixa registradora parada, barato seu não carro. entra o dinheiro. Exatamente. É isso, pessoal. E o cara não vai, imagina, tá no meio da safra. O cara não vai registrar o produto dele sem ter uma Vai balança. impactar totalmente Vai chutar. tudo. Ou ele está lá na indústria, uma fila de veículos querendo entrar para carregar ou descarregar também, então... É. Isso tem outra coisa, porque assim, tem locais que eles recebem grãos de diversos locais. Ele chegou lá, tem uma fila, ele pega e vai entregar. E outra, imagina numa linha portuária. Imagina o prejuízo que daria. Exato. Sim. Para uma grande, né? Nossa, negócio que o fluxo é Não tem como. absurdo. Não tem como. Agora aproveitando. Fevereiro, né? Final de fevereiro. Carnaval tá chegando. Dá pra pesar carro alegórico? Ali? Sapucaí e Embi já chegaram? Cara, Não? assim, eu desconheço, mas assim, dá e vou te dizer que seria uma solução bacana. Se você pensar até num contexto assim de... Você já viu um carro alegórico quebrar? Já, né? Já. O pessoal várias empurrando, vezes. assim, de repente, se for por excesso de peso, eles colocaram muito peso ali, colocaram alegorias a mais. Se ele tivesse uma balança rodoviária para ele pesar ali, ver o peso que ele está suportando por eixo, ele poderia eliminar esse problema. Atenção aí, ó, a Liga As das Federações. Escolas de, a Liga das Escolas Dá de pra fazer um Samba. projetinho, fazer um Dá pra projetinho. fazer um Solução projeto especial. legal, é um projeto Como eu especial, falei, a gente mas dá. consegue pesar tudo. Dá sim. Essa eu nunca tinha pensado, hein? Pô, um carro alegórico é 10 Até no carnaval a toneladas, gente pode 30 toneladas. participar. Vai ter que ver o tamanho, né? É um tamanho especial. Então. A gente desenvolve. Liga de Escolas de Samba, procura Toledo do Brasil. Vamos desenvolver um projetinho. Mas aí tem que chamar a gente pra acompanhar também, né? Porque Ah, vai que dá algum problema sim, lá. Tem que tem lá que- homologar, né? Isso, colocar em condições reais de uso, depois aí na Sapucaí, chama a gente. Participar de todos os ensaios. Não, fantástico. Agora pra gente, chegando nos finalmente do episódio. Você vê como passa rápido, né? Ó, Verdade. Passou Bacana. muito rápido. mas não acabou não. Eu quero agora dicas de peso. A gente tem os Boa. nossos bloquinhos aqui. Boa. Eu quero que vocês dessem dicas de tudo. Do mercado, da vida. Você quer escolher entre mecânica e elétrica. Vocês falem de tudo. Vocês estão com ouro na mão, que é esse produto fantástico, como o Polônio falou, né? Mas quero que olhem na câmera ali, ó. E dê a dica. Aí agora vocês tiram no 2-1. Pode começar. Vai lá, Fabiano. André, começa lá. A gente acabou já falando bastante, né? Da importância de você, na hora que vai adquirir uma balança de caminhão, você escolher o produto certo para sua aplicação e com uma empresa que te dê a garantia que vai estar sempre lá para te apoiar, independente do local, né? Então, até dentro do que Da você escala de perguntou diferenciais, agora, né? dos diferenciais. Isso tudo tem que levar em conta, né? Porque, com o próprio nome dos nossos... A gente não chama nossos vendedores de vendedores, né? A Exato. gente chama eles de responsáveis por soluções, porque a gente está tentando dar uma solução para o cliente, não um problema. Exato. Então, né, se às vezes o cliente não tem esse cuidado na hora que está adquirindo uma balança, ele pode acabar tendo um problema e não uma solução. Sim. Eu diria que assim,
Quando você entra num processo de uma venda consultiva, que a gente tem literalmente o tempo, né, a disponibilidade do cliente de ouvir, da gente conseguir colocar todos os pontos, todos os diferenciais, literalmente, é igual o nosso slogan, né? Quem põe na balança escolhe Prix. Então, assim, ele é real, porque cada grama importa. Então, então assim, quando ele realmente ele tem um tempo, ele consegue ouvir, o nosso responsável por soluções, conseguem fazer uma abordagem com o cliente e mostrar realmente todos os diferenciais ponto a ponto, ele não vai escolher outro. Isso é fato. A gente está mais do que calejado em negociações nesse sentido. A dica que eu dou é assim, até para aquele cliente que está pensando em comprar uma balança, ele escuta um pouquinho mais, atenda o nosso RPS. Não deixa num processo burocrático ali só do compras, de jogar para o compras e de terminar de bater especificação com especificação, porque tem alguns pontos que, de repente, numa simples especificação não vai estar tão claro. Ou até, de repente, para o próprio compras, né, a figura ali do comprador do cliente, e analisar e falar, eu quero 3 cotações. Tanto que se você entrar em contato com um RPS nosso, pedir, eu quero uma cotação de uma balança de 30 metros, ele não vai te passar. Ele vai tentar entrar em contato com você, vai tentar conversar com você para realmente entender as suas necessidades e fazer a indicação do equipamento que vai realmente atender as suas necessidades. Então, assim, a dica que eu daria é essa. Aumenta um pouquinho o tempo ali, se você tem até um processo que você precisa de agilidade e tudo mais, mas escuta, né? Ouve ali, atende o nosso RPS, senta com ele ali, deixa ele te passar todos os diferenciais, conversar com você, entender as suas necessidades, para aí sim você partir depois para análise de preço. E até aproveitar e tirar as dúvidas, né? Porque assim, a gente também deixa eles à disposição para, qualquer dúvida que ele tiver, o nosso RPS também pode atendê-lo, né? Então, acaba sendo um diferencial. Emendou na dica do amiguinho. Você a vê? dupla tá A dupla tá entrosada, hein, meu? Entrosada, muito. Vamos falar duplas famosas, Rafa. Bebeto Romário. Bebeto Romário, tem o... Quem mais? Memphis e Yuri Alberto. Caramba, essa aí é pesada, hein? E a do Ney? Você tá em minoria, aqui tem 3 palmeirenses. Não. Uma do Ney. Neymar e Zelov, grande dupla aí que já fez história. Boa. Isso aí é bacana. Antes de acabar, eu queria fazer... Eu passou batido aqui, mas é uma historinha de... Vocês comentassem, é um negócio meio interno. A história do canivete. Ah, bacana. Porque até internamente, a gente vê o pessoal que trabalha, principalmente os RPS... o canivete, fiz uma venda e tal. E a gente nunca entendeu. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. Legal, que bom que você lembrou, bacana. Quando o RPS ele entra na Toledo, quando ele passa a ser ali um responsável por soluções, tem uma tradição. Quando ele faz a venda da primeira balança de caminhão dele, a primeira balança rodoviária, ele compra um canivete com o nosso presidente, com o Paulo Regler. E, na verdade, essa compra é assim, é a menor moeda... É um valor simbólico. Um valor simbólico. Que você tiver no bolso. Que ele tiver no bolso, que ele tiver na carteira. Ele faz a venda e ele e compra esse canivete com essa moeda. E aí, depois, ele faz a assinatura dele num como que a gente pode dizer? Um controle que o Paulo faz. E isso vem de geração. Vem desde o pai do Paulo. Ele foi postergando. Isso. E é mantido. E é mantido. Eu tenho o prazer até de dizer que meu nome tá lá. Olha só. Eu fui pra primeira feira. Cara, eu fiquei assim, literalmente. Eu lembro até do Geraldo. Calma, você vai vender, calma. eu queria, porque assim, eu queria mesmo fazer aquilo, conseguir comprar o canivete. Eu tenho uma foto com o Paulo também, depois você posta a foto lá. Sim. O pessoal cultua isso daí, né? Tipo, um vai puxando o outro, quem entra nessa área, tipo, meu... Até a gente mesmo, quando entra um RPS novo... A gente brinca com ele. A gente pilha Cara, vamos lá, você precisa vender isso aí. Vamos comprar o canivete. Que legal. É bacana, é legal que você lembrou. Que legal. Bateu aqui, bacana. A gente pode fazer uma matéria sobre isso também. Que é bem peculiar, eu acho bem legal, mano. Bem, assim, literalmente é uma tradição. E o Paulo mantém essa tradição. Que bacana. Legal. Acabar com esse clima bom, né? Cara, tradição, tecnologia, inovação. Acho que foi bacana toda essa conversa aí que a gente teve. E eu tô ansioso pra ver o que vocês vão lançar, hein? Vamos lá, feira. Participem das feiras, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Vamos lá conhecer a gente, pessoalmente. Vamos lá conhecer a gente, mas tem novidades aí vindo, sim. Muito legal. Eu só queria agradecer também, assim, vocês, né? Não só por estar aqui, pela amizade mesmo, pela parceria também de vocês. A gente está no dia a dia ali juntos, né? Que a gente brincou ali no começo que a gente
literalmente a gente almoça junto ali, a gente faz ali o nosso show do intervalo todos os dias. Sim. E realmente estou muito feliz de estar aqui e agradecer mesmo aí a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa vida aí para vocês. E mandar também, senão depois eu vou apanhar em casa, mandar um abraço para minha esposa, um beijão para minha esposa, que eu tô completando vou completar 25 anos de Toledo nesse ano, mas eu vou completar 20 anos de casado também. Então, parabéns, cara. Parabéns, cara. Então, mandar um beijo para minha esposa Daniela e para os nossos filhos, o Rafael e a Caroline. Que legal. O xará do Rafa e a Caroline. Eu também queria agradecer vocês. E a gente acabou não comentando, mas vocês também são parte importante do processo. Exato. Obrigado. A parte de comunicação com o mercado, ações, posts, vídeos, isso ajuda muito a gente também, porque isso também é um diferencial nosso, né? Então, agradecer o convite, agradecer vocês também pelo dia a dia, agradecer a amizade e também não pode deixar passar, por favor, né? Senão, imagina, se eu esqueço, eu já ia apanhar. Ainda como o Fabiano tem no feito, se eu não faço, né? Não, por favor. Ainda bem que eu lembrei. Queria mandar um beijo pra minha esposa Michele, pra minha filha Giovana, dizer que eu amo muito vocês. Que bonitinho. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse na frente deles, iam mandar um abraço pra gente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas assim, aí, né, Rafa, também falando por nós, assim... E se eu esqueci alguém também, considerem o meu abraço. A gente agradece, pra gente, acho que também tem esse ponto, né? O Vozes pra gente também tem esse outro lado que é muito satisfatório. A gente está com amigos aqui, faz parte do trabalho, tem toda uma estratégia por trás e é bacana também em relação até o que a gente entrega para o público, né? Porque assim, essas informações, igual a gente estava comentando, não é simplesmente só pela venda, sabe? Eu acho que a gente está falando muito mais a questão de, por já conhecer, já ter a experiência do mercado, a gente sempre quer ajudar. Eu acho que a Toledo tem esse DNA, né? De querer ajudar o mercado e a gente nunca vai sair disso, né? É isso mesmo, a gente quer enaltecer esse mercado que é muito vasto. Tem muitas opções. Tanto para Toledo do Brasil quanto para os outros. Essa que é a verdade. E as vozes de peso ajudam muito. Tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. E você que ficou até o final do episódio. Manda um abraço pra ele. Dá o joinha, dá um like, segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram. O Vozes de Peso também tá nos streamings. Então, e se você ficou até o final, comenta aqui quantos abraços eles mandaram. Essa foi boa, essa foi boa. Essa é difícil. Tá bom? Você não vai mandar um abraço pra ninguém? Vai contar agora? Botou pressão. Se eu fosse você, pensa bem. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, pro meu filho, pra minha filha, pro meu chefe, meus colegas de trabalho. Contem esses abraços aí também. Soma na conta aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, gente. Valeu. E até a abraço. Próxima. Falou, até mais. Tchau.